Boa tarde aí, pessoal. Não sei, todo mundo tá bem aí? A gente vai falar um pouco sobre termodinâmica, tá? Aqui a gente vai fazer um apanhado que tá balançando um pouquinho, que daqui a pouco vai parar, tá? A gente vai falar sobre termodinâmica, né? Na termodinâmica, né, muitos aparelhos, né, se utilizam da termodinâmica, principalmente, né, aqueles tipos de motores, né? Quando a gente fala termodinâmica, a gente envolve muita parte de motores. Então a termodinâmica ela é utilizada muito, tá, nas geladeiras, nos motores, né, ar-condicionados, né, usinas termoelétricas, né, termoelétrica, tá? Então todos esses mecanismos, né, principalmente motores, não eletricidade, tá, pessoal, mas motores relacionados à combustão, aquela que exige queima, né, do combustível, no caso o etanol, a gasolina, né, o óleo diesel. Então todos esses mecanismos, esses motores, né, motores de geladeira também, né, turbinas, etc. Eles têm um mecanismo que utiliza a termodinâmica, né? Então vamos conversar aqui sobre o que é a termodinâmica. A termodinâmica ela estuda, tá certo? As transformações, tá? Estuda as transformações, tá? E relações, né? E relações entre, né? Entre dois tipos de energia, a energia mecânica e a energia térmica, tá? Então, o que acontece aí na nossa termodinâmica? Existe uma transformação de energia mecânica para uma energia térmica, tá? E nessa energia mecânica ela envolve principalmente os motores, tá? Os motores, como eu acabei de falar para vocês, numa transformação de energia. Então essas máquinas, né, elas transformam essa energia mecânica, tá certo? Né, através de mecanismos, tá? E transformam essa energia em uma outra energia, né? Então as máquinas elas são responsáveis por essa condição de transformação de uma energia mecânica para uma energia térmica. Quando a gente chama, né, a gente absorve a parte térmica, a gente está envolvendo situações onde existe quente e frio, tá? Existe a condição do quente e do frio junto com eles, tá? Então, os motores fazendo a combustão, eles realizam um trabalho. Daí esse trabalho, né? Esse trabalho é transformado, né, em energia. Existe uma transformação de energia quando esse trabalho é realizado, tá? Então, é aí que ocorre, né, a transformação de energia e é onde a gente tem, né, a termodinâmica, né? Então, por exemplo, a termodinâmica também pode esquecer, né, também das máquinas a vapor, né, como nos exemplos aí da CMSP, tá? Aqui, quando a gente vai falar sobre energia interna, tá? A gente precisa ter um estudo referente a gases, tá certo? Gases, mas essa parte de gases eu não vou entrar muito porque ela precisa ser feita, vista, né, de maneira separada, né? Que ela envolve muita parte química, tá certo? Então, mas um tempo aí a gente pode estar, né, vendo um pouco essa parte de gases. Aqui, para os gases na energia interna, né, ela é representada pela letra U, tá certo? Representada pela letra U. Corresponde, tá, à somatória de várias parcelas, tá aí, ó, representadas, daqui não mostrei direito, né, para os gases, né, de energia interna, representado, né, por U, né, correspondem a, né, a somatória, tá certo? A somatória de várias parcelas, tais como a energia cinética, né? Você deve ter ouvido falar sobre energia cinética. Então, a energia cinética nada mais é que a energia do movimento, tá? Energia do movimento. Então, nesse caso aqui, ele está abordando a energia do movimento das moléculas aqui, ó, tá certo? A energia potencial, o que é energia potencial mesmo? Você deve ter visto lá no primeiro ano, tá? A energia que fica armazenada, né? E aí de repente, né? É igual a subida ali na montanha-russa, né? O carrinho ele, né, sai de uma posição devagar, e ele vai subindo aquela ladeira da montanha-russa, né? Então naquele momento ali, aí depois você percebe o carrinho para, né? Entre a descida, né? E o final da subida.
Então ali existe o que? Uma energia potencial que está sendo armazenada, que ela pode ser liberada, né? Então existe essa condição, tá? Energia potencial de configuração. O que seria isso? Seria, né, a construção, o relacionamento da conservação das forças, tá? Então aqui, né, existe essa situação da conservação, como eu acabei de falar para você, dessas forças. Tá? Energia cinética, de novo, né, que seria a energia do movimento, né, de rotação das moléculas, tá? Porque as moléculas elas se movimentam, tá? Nessa situação dos gases, tá? Movimento das partículas também, né? Movimento de partículas, né? E movimento das partículas elementares dos átomos, tá? Verifica-se, tá? Verifica-se que só ocorre a variação de energia interna, no caso aqui, que a variação é dada por esse delta aqui, tá? Então toda vez que a gente quer falar sobre variação em física, a gente tem esse delta aqui que ele indica que é a variação. Tá? Que a gente tem a variação de energia interna, que é colocado pela letra U, e a variação, né, no caso aqui, é denominado pelo delta. Tá? Em um gás, né, caso haja variação em sua temperatura. Tá? Então, a variação de energia, né, ela só vai ocorrer, né, por causa, né, da variação de temperatura, tá? Tá certo? Ela pode variar ou para mais, né, ou para menos. Então isso vai depender muito, né? Tá? Então variando a temperatura vai variar também a energia interna, ou seja, a variação, né, da energia interna, ou para mais ou para menos. Tá? Valendo-se, né, valendo-se da lei de Joule, tá? Lei de Joule para os gases, tá certo? Para os gases perfeitos. Então, os gases perfeitos aí nessa condição seria qualquer gás que poderia estar sendo testado aí, né? Porque tem que se lembrar que em relação aí aos gases, eles podem praticamente ser testados aí primeiro, né, nessa parte teórica, né? A gente constrói essa parte teórica, né? Porque os gases praticamente são o quê? São nitrogênio, são oxigênio, né? Tá? Então eles são feitos aqui em teoria, né? São gases, né, para serem, né, testados. Tá? A gente faz isso na teoria, depois a gente aplica na prática, né? Que seria nada mais nada menos que um teste, né? E essa variação, né, dessa energia interna, como eu acabei de falar aqui no caso aqui o ΔU, tá certo? Vai variar conforme a temperatura. Então quanto maior a temperatura, mais a energia interna, tá certo? Então a energia interna, tá? A energia interna informa de determinada quantidade de gás ideal, que seria um gás que está sendo testado, né? Seria um gás ideal, um gás que está sendo testado aí na teoria, né? Que pode ser aplicado na prática, como eu falei para você, depende exclusivamente da sua temperatura. Então, essa parte da energia interna depende muito da temperatura. Então, quanto maior a energia, maior a temperatura, maior a energia interna. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna. Tá ok?